O iFood, a maior empresa de delivery da América Latina, vem acumulando perdas no judiciário. Após a decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, com multa de 10 milhões de reais e obrigatoriedade de registro formal dos entregadores, agora a empresa foi multada em 25,2 mil após tentar submeter um trabalhador hospitalizado a um depoimento virtual. Quem vai contar essa história pra gente é a nossa querida Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, mais uma derrota pro iFood? É capitalismo, hein? Mais uma derrota para o iFood. Pelo menos o judiciário brasileiro e a justiça, né, tribunais do trabalho, estão realmente alinhados com o trabalhador. Pelo menos isso, e talvez seja exatamente por isso que tanto se tenta, né, destruir a justiça do trabalho no país, né? E várias reformas trabalhistas servem tanto para enfraquecer esse judiciário, né? Esse braço do judiciário. E aí, né, dito isso, Sofia, a gente já teve uma decisão recente, foi uma decisão muito importante para os trabalhadores, que foi uma decisão do Tribunal de São Paulo, se eu não me engano, é TRF2, que fala sobre 10 milhões aí que o iFood teria que pagar para a União, uma multa, além de registrar os trabalhadores, os entregadores, de forma, né, formalmente. E agora a gente tem essa nova decisão, que aí é um outro caso, que é o seguinte: o iFood ele teria solicitado, né, que um representante estivesse numa audiência. Isso aconteceu em Juiz de Foz do Iguaçu, perdão, no Paraná, no dia 5 de dezembro. No entanto, o preposto da empresa, quando ele ingressou na sala virtual, ele estava no ambiente hospitalar. Então, a empresa obrigou, ou registrou, né, ou colocou ali uma pessoa sem condições, né, de estar naquele ambiente para realizar a atividade, segundo o judiciário, agiu de má fé por submeter o trabalhador hospitalizado àquele depoimento virtual. Então, por isso, mais uma multa. Eu vou te pedir, Sofia, primeiro para colocar a matéria justamente da primeira decisão, que é uma decisão milionária, e que sim, o iFood pode recorrer, e certamente vai recorrer, que é relacionado a ter que registrar os trabalhadores, os entregadores, porque a gente tem alguns pontos que são muito importantes. É o seguinte: o entregador, ele usa sua moto, ele está arriscando a sua vida e ele não tem o registro profissional, um vínculo direto com uma empresa. Então, automaticamente, ele só recebe o que ele produz, enquanto aquela empresa ela fica com uma maior porcentagem do que é gerado. Então, por causa das denúncias que foram feitas, existiu essa decisão nessa instância. No entanto, vale lembrar, por exemplo, que no Supremo Tribunal Federal, que é onde essa decisão deve parar, a gente tem alguns ministros que não acreditam no vínculo trabalhista do empregador, que é a plataforma, com o trabalhador. Inclusive o Alexandre de Moraes, que a gente, né, muitas vezes exalta por algumas decisões, é uma das pessoas que não acredita que haja um vínculo, né, de motoristas do Uber com o aplicativo, de entregadores da iFood com o aplicativo. Então, é uma decisão aí que pode depois causar um reboliço maior no Supremo Tribunal Federal, mas no momento perdeu naquela instância. Então, já é mais uma perca aí que a gente vai mostrar agora. Por favor, Sofia. O Alexandre de Moraes, que ontem nosso querido Bruno estava aqui pistola com ele, justamente pelas questões, pelos posicionamentos com relação às questões trabalhistas, né? Vamos lá. Sim. A Justiça do Trabalho multou o iFood e determinou o registro de todos os entregadores. Uma grande polêmica que já vai correndo nos últimos anos, inclusive. A plataforma disse que vai recorrer da decisão. O motoca pode aceitar ou recusar a entrega, e só. Não tem liberdade para negociar o preço ou a forma de prestar o serviço. Foi um dos principais argumentos que levaram o Tribunal do Trabalho em São Paulo a decidir que entregadores são empregados do iFood. O aplicativo ainda levou uma multa de 10 milhões de reais.
Em nota, o iFood disse que a decisão compromete a sustentabilidade do setor de delivery e afeta mais de 380 mil estabelecimentos e de 360 mil entregadores que utilizam a plataforma. Mas, por enquanto, nada muda. Como a empresa vai recorrer, ainda não precisa pagar a multa nem assinar a carteira dos motociclistas. Sindicatos exigem melhores condições de trabalho, mas para muitos profissionais o registro em carteira não é o ideal. Totalmente contra. Não tem a menor necessidade de carteira assinada. Escravidão não, né? A gente já trabalha, a gente faz nosso horário, trabalha quando quer, a hora que quer. A Justiça brasileira possui mais de 10 mil processos que discutem o vínculo empregatício entre plataformas digitais e entregadores ou motoristas. Às vezes a empresa ganha, às vezes perde. É o que chamamos de insegurança jurídica. Agora, a mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, quer colocar um ponto final nessa questão. O STF vai realizar uma audiência pública na segunda e terça da semana que vem para ouvir todos os envolvidos. Depois, a corte assumirá uma posição sobre o tema que deverá ser aplicada a todos os processos semelhantes. Pelo caminhar, pelo cenário que vem sendo delineado nas decisões anteriores, eu acredito que o STF ele vai seguir pela ausência do vínculo empregatício entre as plataformas e os trabalhadores. Ai. Dai? Sofia, então... Pronto, voltei, né? Então, né, a gente tem um ponto que é extremamente importante, né? A gente tem, eu já falei muito do Ricardo Antunes, sempre falo do professor Ricardo Antunes aqui, porque ele traz esse conceito de uberização de uma forma muito simples, né, de se entender. E é exatamente isso. Muitas vezes o trabalhador ele acha que pelo fato dele utilizar o carro dele, poder escolher teoricamente, muito entre aspas, o horário dele, ele é um empreendedor, ele é uma pessoa que está trabalhando por conta própria. No entanto, ele só está com um trabalho precarizado, porque a plataforma, ela é que sim detém o seu meio de produção, ela pode excluir ele a qualquer momento, e ele vai ficar sem essa verba, né, sem esse dinheiro, sendo que ele também, quando eu falo que ele escolhe o horário dele, entre aspas, ele pode escolher se ele vai trabalhar de manhã, de tarde ou de noite, mas se ele não bater uma determinada meta que ele produz, né, por dia, ele fica sem aquele dinheiro, e por aí vai, sabe? Ele está totalmente entregue, está nas mãos da plataforma. E quem realmente lucra é quem criou a plataforma. Então, o capitalismo é muito disso. E dito isso, a gente tem agora esse outro lado, que é justamente essa notícia. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para abrir o portal Migalhas, o nosso link, porque aí traz essa notícia, que é a decisão da juíza de Foz do Iguaçu, no Paraná, que aponta que a plataforma agiu de má fé, segundo a justiça, com litigância de má-fé, e aplicou uma multa. A juíza decidiu que o valor a ser pago pela plataforma é de R$ 25,2 mil. Não é um valor tão alto assim, no entanto, a decisão é uma decisão positiva. Isso porque, para a juíza do trabalho, Tatiana Raquel Bastos Buquera, a plataforma ela não poderia ter colocado um trabalhador que estava hospitalizado ali para participar da audiência virtual. E aí, questionado sobre as condições do trabalho, que estava internado, o advogado da empresa afirmou que, entre aspas, ele estava em condições de fazer, mas a magistrada decidiu interromper a audiência. Então, é isso. Vamos dizer, a gente tem aí uma empresa, né, que é o iFood. O iFood não teria um outro advogado, o iFood não teria, né, um outro representante para, né, participar da audiência, ou poderia, inclusive, solicitar um adiamento, já que o seu representante estaria ali naquela condição. Era apenas ele que participaria dessa audiência e não poderia ser indicado uma outra pessoa. E aí, por isso, a magistrada ressaltou que a postura da empresa configura um procedimento temerário no processo, viola a dignidade do preposto enquanto trabalhador e da pessoa humana, e que a plataforma teve a possibilidade de substituir o preposto para evitar o desgaste da audiência, que é exatamente isso, indicar um outro advogado que pudesse estar naquele espaço. A gente sabe que o iFood não tem apenas um advogado que pudesse
responder, né, esse processo. E, além disso, a juíza também determinou o envio do ofício para o Ministério Público do Trabalho, com cópia do vídeo da audiência, para que providências fossem tomadas. Até porque vale lembrar que um trabalhador que está hospitalizado, que está, né, de atestado, ele não pode ele não pode trabalhar, né, ele pode estar ali vinculado àquela empresa naquele momento. Ele está, né, afastado por questões de saúde. Inclusive, vamos, né, exaltar os direitos trabalhistas exatamente por isso, que ninguém deveria ser obrigado a trabalhar hospitalizado, e isso só acontece justamente porque a gente tem leis trabalhistas muito bem estabelecidas. E aí, no mérito, a juíza reconheceu o vínculo de emprego entre o entregador e o estabelecimento comercial de Foz do Iguaçu, com o iFood responsabilizado subsidiariamente pelos créditos trabalhistas. E o período de trabalho que foi vinculado, né, desse trabalhador que teve a ação, que ganhou a ação, foi entre agosto de 2022 e fevereiro de 2024. Inclusive, ele vai ter esse registro na carteira de trabalho, vai receber as verbas rescisórias por dispensa sem justa causa, e a decisão também incluiu o reconhecimento de horas extras, intervalares e noturnas, além de considerar a atividade como perigosa, com um adicional de 30%. No entanto, nesse caso de decisão, não houve os danos morais, foi rejeitado, mas a juíza reconheceu o vínculo aí do trabalhador para com a empresa e o iFood intermediando esse processo. Então, foi mais uma decisão que, inclusive, colabora com a primeira que a gente já trouxe, né, que os trabalhadores, os entregadores, eles têm, sim, um certo tipo de vínculo, e que se vai decidir isso, porque a gente tem, em primeira e segunda instâncias, algumas decisões que colocam aí esse vínculo do entregador com tanto a plataforma quanto a empresa, e a gente não tem uma unificação disso em âmbito nacional. Então, uma decisão é favorável, outra decisão não é. Por isso que, certamente, a gente vai ter no STF um parecer, né, total sobre isso, mas daqui, talvez, mais alguns anos, porque eles continuam empurrando isso com a barriga, porque também, talvez não seja tão interessante assim julgar isso agora, e por aí vai, que a gente já sabe quais são as questões do judiciário em relação a isso, infelizmente. É isso, Sofia, pelo menos está, né, um pouquinho mais feliz com uma decisão positiva aí no Brasil. Perfeito. Eu achei aqui o vídeo do advogado no hospital, vamos ver? Vou mostrar, pronto, vamos lá. Seu Leandro, abre sua câmera e o som, fazendo favor. Doutor, o seu preposto está hospitalizado? Excelência, sim, excelência, ele foi hospitalizado esta noite. Não tinha ninguém mais para mandar, doutor? Mas ele está em condições de fazer, excelência. O senhor está em condições de fazer? Eu sou bem sincera, eu, por mim, não faria dessa maneira. Eu acho um absurdo isso. O senhor está hospitalizado, o senhor tem que descansar. Certamente alguém que foi hospitalizado não... doutor, eu não vou fazer isso. Eu vou ouvir partir, a gente ouve. Doutor, o senhor faz questão do depoimento dele pelo autor. Doutor, eu não vou ouvir uma pessoa hospitalizada, doutor. Posso trocar o preposto, então, excelência? O doutor faz questão de ouvir, doutor? Excelência, tendo a sensibilidade do juízo e considerando a condição do preposto neste momento, eu vou dispensá-la do depoimento. Então, o senhor está dispensado, pode descansar aí, tá certo? Excelência, aproveitando o ensejo, é que ontem, por volta de uma e pouco da manhã, eu tive um problema de saúde. O senhor não precisa explicar. O senhor está hospitalizado, eu entendo totalmente. As pessoas, né, somos seres humanos, temos o que você devia ter avisado a empresa devia ter mandado outra. A culpa não é sua, com certeza. Então tá bom, mas aí eu como não quis trazer todo esse transtorno, até eu falei para o doutor, eu falei, não, eu faço mesmo e pronto. Mas eu agradeço a excelência e o doutor aí. Pode também. descansar aí, pode sair, tá? Agradeço a excelência. Cara, é doloroso ver isso. Também porque o advogado é mais um trabalhador, né? Então ele também precisa, né? É isso. São muitas questões que implicam nesse caso, infelizmente. E pelo menos nesse caso, como pela sensibilidade, vale ressaltar que o trabalhador ele teve também um lado positivo
que é esse vínculo reconhecido, e vai ter também os mínimos dos direitos ali registrados. A gente espera também que não aconteça nada com o advogado por causa disso. Exato, exato. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está vendo a gente aí no ao vivo, não saiam daí que logo, logo a gente volta com mais Plantando Meteoro.